A Procuradoria-Geral da República quer que o procedimento penal contra o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, seja transferido da Espanha para o Brasil. Você vai ver também, a Justiça suspendeu o aumento dos tributos sobre os combustíveis. E ainda, a Polícia Federal cumpre mais de 70 mandados em uma operação contra a pedofilia em 14 estados do país. Os criminosos compartilhavam imagens em um site russo. O Superior Tribunal de Justiça decide: o devedor de alimentos não pode ser preso pela segunda vez por causa da mesma dívida. O Brasil registra 54 crimes cibernéticos por minuto. E você vai ver como se proteger dessa ameaça. Nós vamos mostrar também como é feito o controle das armas não letais que a polícia usa para conter tumultos em manifestações. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal da Justiça. Boa tarde. A Procuradoria-Geral da República pediu a transferência do processo penal instaurado na Espanha contra Ricardo Teixeira para o Brasil. A Procuradoria quer ter acesso às provas da investigação espanhola que apura ocultação de valores obtidos ilicitamente pelo ex-presidente da CBF. Ricardo Teixeira teve um mandado de captura internacional decretado pela Justiça Espanhola pelos crimes de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Como ele é brasileiro nato e não pode ser extraditado, a Procuradoria-Geral da República pediu a transferência da ação penal. O objetivo é ter acesso aos detalhes e provas da investigação feita lá na Espanha e, assim, possibilitar uma investigação penal contra o ex-presidente da CBF aqui no Brasil. Ricardo Teixeira é acusado de receber dinheiro de comissões ilícitas com a venda dos direitos de imagem de partidas da seleção brasileira. Na última sexta-feira, autoridades espanholas pediram a prisão de Ricardo Teixeira. Ele foi presidente da Confederação Brasileira de Futebol entre 89 e 2012 e membro do Comitê Executivo da FIFA. Outra figura do esporte envolvida no esquema é Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona. Assim que a documentação chegar da Espanha e for entregue à Secretaria de Cooperação Internacional da PGR, as informações vão ser encaminhadas ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, que vai analisar o caso e tomar as medidas cabíveis. O Conselho Superior do Ministério Público Federal prorrogou hoje a apuração ou a duração da força-tarefa que atua na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Isso significa que uma equipe de procuradores continuará por mais 6 meses dedicada exclusivamente às investigações dos casos de corrupção no Estado revelados a partir da Lava Jato. A operação foi deflagrada em Curitiba em março de 2014 para investigar casos de corrupção na Petrobras e se espalhou pelo país com o aprofundamento das investigações. A Polícia Federal faz uma grande operação contra a pedofilia em 51 cidades. Pelo menos 30 pessoas foram presas. Vamos ver os detalhes ao vivo com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Guilherme. Boa tarde. Foram cumpridos ainda 72 mandados de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva. As investigações apontam que os brasileiros usavam um site russo para compartilhar pornografia infantil. São pedófilos e até abusadores de menores de idade. Alguns chegavam a expor as vítimas com fotos e até vídeos na internet. Guilherme. Obrigado, Evne. Obrigado. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, negou o pedido de urgência da defesa do presidente Michel Temer para ter acesso a 7 arquivos de áudio recuperados pela Polícia Federal. As gravações registram a conversa entre o presidente e o empresário Joesley Batista, da JBS. Os advogados alegaram que as gravações são importantes para a defesa do presidente na Câmara dos Deputados no dia 2 de agosto, quando será analisada a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra Temer. Mas a ministra lembrou que a análise poderia ter ocorrido antes do recesso parlamentar e não houve pedido de urgência da defesa naquele momento. Por isso, considerou que não há justificativa para a atuação dela no período de férias forenses. A presidente do STF determinou também que a petição seja enviada
com urgência para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. E o pedido no STF será analisado pelo relator ministro Edson Fachin após o recesso do Judiciário. A Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra 11 pessoas na Operação Zelotes, que investiga o pagamento de propinas para o perdão de dívidas tributárias no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Segundo as investigações, os criminosos manipulavam os julgamentos para favorecer o Bank Boston. Entre os integrantes do esquema estaria o então diretor jurídico do banco, Valcris Rosito, servidores públicos, advogados e conselheiros do CARF. Eles são acusados de organização criminosa, corrupção, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. O MPF pede a prisão deles e o pagamento de R$100 milhões por danos morais coletivos. A Justiça de Bom Jardim, no interior do Maranhão, determinou o bloqueio de até R$540 mil da ex-prefeita Lidiane Leite e outras 3 pessoas. Eles teriam comprado 265 caixões para a cidade, que tem, em média, 24 mortes por ano. Lidiane Leite ficou conhecida como a prefeita ostentação, por exibir uma vida de luxo nas redes sociais. Em abril, a Justiça já tinha determinado a indisponibilidade de bens dela por fraude de R$480 mil numa licitação para aquisição de uniforme escolar para a rede municipal de educação. A Justiça Federal em Brasília mandou suspender o decreto que aumentou os tributos sobre os combustíveis. Vamos ver os detalhes com a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Olha, o governo aumentou a alíquota de contribuição do PIS, CONFINS, que incidem na importação de combustível, e esse aumento foi repassado para os consumidores. A suspensão dos efeitos desse decreto deve ser imediata. Segundo o juiz da 20ª Vara Federal de Brasília, Renato Borelli, nenhum tributo pode ser cobrado antes dos 90 dias da publicação da lei que instituiu o aumento, sob pena de violar a Constituição Federal. Esse prazo, Guilherme, é para evitar surpresas para o contribuinte. Ainda segundo o juiz, o Estado não pode legislar de forma abusiva, principalmente para suprimir garantias fundamentais. Guilherme. Obrigado, Carolina. Durante manifestações, a polícia usa vários tipos de equipamentos e armas para conter eventuais tumultos. Em geral, esses armamentos não devem ser letais, ou seja, não devem provocar a morte de quem é atingido. Mas mesmo assim, tem uso restrito e é controlado pelo Exército e pela Polícia Federal. Batamos! A tradição continua! Primeiro! Este é o batalhão de choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Os policiais do choque atuam durante manifestações, reintegrações de posse e eventos esportivos. Além de um treinamento intenso, a PM também utiliza armas não letais, fabricadas no Brasil e no exterior. Entre elas, as bombas de efeito moral, spray de pimenta, armas de choque e as balas de borracha. O uso é progressivo, então nem toda ação contra a polícia militar, contra a tropa de choque, eu vou implementar em primeiro momento uma munição de borracha, de elastômero. Não, eu vou usar uso progressivo e proporcional à ofensa. Além das munições de elastômero, vulgarmente chamada de borracha, nós temos as granadas, seja de efeito moral, seja de luz e som. E no uso progressivo eu vou até munição de borracha, granadas e, em último caso, arma letal, se a agressão for com armamento letal. Alguns dos equipamentos utilizados pelas forças de segurança são de uso restrito. É o caso, por exemplo, das armas de choque e do spray de pimenta. É o Exército que faz o controle. Mesmo assim, nos últimos anos, civis passaram a utilizar esses equipamentos para a defesa pessoal. Esta loja em Brasília vende alguns dos produtos, somente os que têm a venda permitida para qualquer pessoa. De acordo com o dono, nos últimos anos a procura aumentou. A grande procura assim, que a gente tem sentido aqui, o aumento, é por armas de fogo, né? Que a população tem se convencido que da necessidade de ter um equipamento para defesa. Ele explica que os mais vendidos são um tipo de spray de pimenta com uma composição mais fraca que é utilizada pela polícia, e também os bastões retráteis. Qualquer outro tipo de armamento é vendido somente com registro. Este advogado explica que alguns objetos utilizados para defesa pessoal não possuem regulamentação, como é o caso do bastão retrátil, portanto não possuem nenhuma restrição. Mas lembra, o uso desproporcional por parte dos civis pode acarretar em crimes. Dentre eles, a lesão corporal descrita no artigo 129 do Código Penal, o próprio homicídio, se a pessoa, o elemento vinha a óbito,
descrito no artigo 121 do Código Penal, a lesão corporal seguida de morte, descrita no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, e também, quando ela utiliza aqueles sprays, mesmo de pimenta, ela pode responder uso de gás tóxico ou asfixiante, descrito no artigo 252 do Código Penal, ou perigo para a vida ou saúde de outrem, descrito no artigo 132 do Código Penal, além das tipificações elencadas na Lei de Contravenções Penais. Você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Superior Tribunal de Justiça decide que devedor de alimentos não pode ser preso pela segunda vez por causa da mesma dívida. Voltamos em instantes. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um devedor de alimentos não pode ser preso pela segunda vez por deixar de pagar a mesma dívida. A Mauri é comerciante e tem 5 filhos. 2 são do último casamento, que durou 14 anos. A ex-esposa deu entrada no pedido de pensão, alegando que o comerciante ganha R$50 mil por mês e, por conta disso, ele teria que pagar 10 salários mínimos mensalmente para os filhos, que equivale a R$ 9.300 aproximadamente. Mas, segundo ele, tem meses que o faturamento da loja não passa de R$6 mil. Como não consegue pagar o valor total da pensão, a Mauri já foi preso 2 vezes. Eu fui preso a primeira vez. Aí tive que vender o carro para poder sair. E, posteriormente, havia um resíduo desses juros e desses valores aí, que foi considerado pela juíza, e me prenderam novamente, onde eu passei 18 dias. Em um caso que chegou aqui ao STJ, um alimentante ficou 30 dias preso por estar impossibilitado de pagar a pensão em parcela única. Após cumprir a pena e ser solto, a ex-mulher do devedor refez o pedido de prisão pela mesma dívida, que foi aceito em primeira instância e confirmado pelo Tribunal de Justiça, que determinou a prisão do homem por mais 30 dias. Ao analisar o pedido de habeas corpus, o relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a possibilidade de prorrogação da prisão em curso é válida para fazer com que a dívida seja paga, desde que seja respeitado o limite temporal. O ministro destacou, portanto, que o homem já havia cumprido a pena fixada e que uma segunda prisão corresponderia a uma sobreposição de pena, o que iria contra a súmula 309 do STJ. Esse advogado explica que a medida prisional é utilizada para assegurar que o filho vai receber a pensão todo mês. Quando você fala se você vai ser preso e será preso, a pessoa tem medo. A única coisa que o devedor tem medo no Brasil é ser preso. E os alimentos prendem. No Brasil, prende-se. Esse é um caso que vai à cadeia mesmo. Então, e só sai se pagar. O número de golpes aplicados pela internet continua a crescer. Os criminosos cibernéticos sempre mudam de estratégia e podem fazer milhares de vítimas de uma só vez. Por isso, todo cuidado é pouco na rede mundial de computadores. O risco pode estar em um simples celular e até mesmo em um computador. Quem utiliza esses equipamentos nem sempre sabe o quanto está exposto. Por trás da tela podem ter pessoas e programas mal intencionados, que causam uma série de transtornos além do mundo virtual. Esta professora universitária coordena um grupo que orienta e auxilia vítimas de um crime virtual que é cada vez mais comum: a exposição e compartilhamento de fotos e vídeos íntimos das vítimas. Ela conta que as consequências fora do mundo cibernético são graves. Além de sofrer uma violência, o que já é horrível para qualquer um, essa violência ela é reproduzida no mundo online exaustivamente. Ou seja, a repercussão dessa violência é gigantesca. O que significa? Significa que essa vítima ela é revitimizada na internet. Isso pode provocar, por exemplo, um isolamento da vida social, quadros fortes de depressão e até o suicídio. Assim, nos últimos 2 anos, analisando os recortes de jornais, o que saiu na mídia, foram mais de 127 casos de suicídio de pessoas que sofreram crimes, enfim, sofreram violências online. Além da exposição das imagens, as fraudes acontecem de outras formas. As mais comuns são crimes contra a honra cometidos em redes sociais, os patrimoniais, invasões de sistemas de empresas e órgãos públicos,
crimes envolvendo instituições financeiras, como o roubo de dados bancários e senhas, e a extorsão, geralmente iniciada com a obtenção de fotos e vídeos íntimos. O Brasil está entre os países que mais registram esses tipos de crime. Uma pesquisa divulgada recentemente por uma empresa de segurança virtual mostra que aqui são praticados, em média, 54 crimes cibernéticos por minuto. Fazer a denúncia é fundamental para auxiliar o trabalho de investigação da polícia. Às vezes, individualmente, um crime pode até ter uma lesão pequena em termos patrimoniais. Mas quando essa denúncia, essa ocorrência chega aqui na polícia, ela é verificada, o modus operandi, para ver se a gente identifica outros crimes semelhantes. Ou seja, eu vou investigar um site que fraudou mais de 100 pessoas e não um site que fraudou uma pessoa só. Então, por isso que é importante que todas as ocorrências sejam registradas, que a polícia tome conhecimento disso, para que a gente possa fazer isso nos crimes patrimoniais e nos crimes contra a honra também. Prevenir os ataques cibernéticos é sempre a melhor forma de se proteger. Por isso é importante ter os dados e conteúdos íntimos armazenados de forma segura. A Polícia Civil não recomenda, que as pessoas façam esse tipo de filmagem, de fotografia íntima, porque na maioria dos casos o público comum não sabe apagar corretamente essas imagens ou não sabe armazenar com criptografia essas imagens e acabam caindo na internet. E nós vamos falar agora sobre esse assunto com o doutor Eduardo Licurgo, que conhece bem o assunto. Doutor Eduardo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Guilherme. Por que é tão difícil apurar esses crimes, combater esses crimes? Guilherme, porque você está num ambiente virtual, não há nada físico. As informações, e nesse ambiente essas informações trafegam numa velocidade incrível. Então você não consegue coibir numa ponta e mais, você não consegue distinguir para onde é que ela vai e muitas vezes de onde partiu. É complicado para você dizer, olha, fulano, você vai ter que proibir tal informação de trafegar na sua base de dados. Por dado volume de informações que passam ali por milésimos de segundo, é impossível esse controle. Então, é um ambiente em que determinadas condutas são propensas a se transformarem em condutas ilícitas. A polícia brasileira, as instituições que deveriam combater esse crime de uma forma geral, elas estão preparadas para lidar com isso? Olha, o histórico de casos indica que sim, que ela está preparada para lidar com isso. Na verdade, eu costumo dizer que é quase que um cachorro correndo atrás do rabo, porque à medida em que você se prepara e cria ferramentas ou métodos para proteção e para combate às condutas, o criminoso ele está pensando em como se desvencilhar disso. Então, pensando em novas estratégias. Ele está sempre à frente da conduta daquele que deve reprimir. Isso faz com que a coisa fique mais difícil. Mas, de certo modo, eu acredito que as autoridades policiais estejam preparadas, sim. E a exposição das pessoas na internet, de uma forma geral, a ampliação desses cadastros disponíveis em sites de todo mundo, inclusive, tornam a gente ainda mais vulnerável a isso. Muitas vezes a pessoa se coloca numa posição de vulnerabilidade. Ela divulga fatos da sua vida que poderiam ser só para lazer ou para transmitir informações para os seus amigos. Mas essas informações são captadas por aqueles que pretendem agir de forma ilícita. Às vezes se ostenta alguma coisa na internet desnecessariamente, e aí você acaba se transformando em alvo. Pessoas públicas, a gente vê esse largo histórico das pessoas utilizando imagens de pessoas públicas ou dados de correntistas bancários, porque esse crime, em tese, é um crime quase que invisível, porque ele acontece instantaneamente, essa conduta ilícita. Agora, mesmo que a pessoa não se exponha, seja discreta, ela continua sujeita à ação dos bandidos. Que orientações principais o senhor daria para as pessoas evitarem esses golpes? Olha, eu acho que os golpes, você tem que tomar cuidado com o seu acervo, com o acervo de informações a seu respeito. Nunca transmiti-las para terceiros que você não conhece ou para empresas que você não tenha plena certeza daquilo. Por quê? Porque o conjunto de informações, a gente começa a ver hoje uma migração
dos ilícitos para atingir o patrimônio. E é fácil, em tese, você criar uma situação falsa para buscar daquela pessoa ou das pessoas dados que ainda não se tem, porque alguns dados estão disponíveis, são públicos. Outros dados, quebras de segurança, de ferramentas de segurança, de instituições que deveriam protegê-los, acabam ocorrendo. No caso, por exemplo, dados bancários. Os bancos têm lá os seus departamentos de combate à fraude, de proteção de informações, mas, como eu disse, o criminoso está sempre tentando passar à frente daquele que combate o crime. Da vítima, da pessoa que combate. Bom, nós vamos continuar com esse assunto em breve, logo depois do intervalo. E então você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Uma sentença do TST confirma: só os profissionais que trabalham em empresas de radiodifusão podem ser enquadrados como radialistas. A gente volta já já. O Jornal da Justiça volta a falar sobre os crimes cibernéticos. Nós conversamos com o advogado Eduardo Licurgo. Doutor, nós estamos falando há pouco de como as pessoas podem se prevenir e sobre punições. É diferente o crime que a pessoa comete, por exemplo, uma ofensa, no mundo real, da ofensa no mundo virtual? A sentença, por exemplo, pode ser diferente? A ofensa, ela é a mesma no mundo real e no mundo virtual. O problema aqui é a dimensão que essa ofensa ganha no mundo virtual. Porque o mundo virtual você não controla. A partir do momento em que as coisas entraram no mundo virtual, elas se perdem ou fogem do seu absoluto controle e se propagam em uma velocidade, e disseminam em uma velocidade altíssima. Então a pena tem que ser aumentada. A pessoa tem que entender que se praticar algum tipo de ilícito no mundo virtual, essa pena, a sanção deve ser aumentada. Por quê? Porque o dano é maior. E que tipo de cuidados o senhor sugere para as pessoas no caso dessas, por exemplo, de publicação de imagens íntimas ou de ofensas à honra da pessoa? Olha, eu acho que imagens íntimas, as pessoas têm que guardá-las a 7 chaves. Se fosse possível quero fazer uma imagem íntima, faça com uma câmera à moda antiga, com filme, o que é quase impossível hoje, mas se eu tivesse que dar um conselho, faça dessa forma. Mas uma vez sendo vítima, o que a pessoa deve fazer? Uma vez sendo vítima, eu acho que essa pessoa, primeiro, tem que procurar as autoridades policiais, denunciar, porque essa é a primeira forma e que vai permitir uma investigação completa, se outras pessoas não foram atingidas. E a segunda é tentar registrar aquela violação, né? Ou seja, imprimir páginas e qualquer coisa, fazer uma ata notarial, ir a um cartório e dizer, olha, eu preciso que você ateste isso, para em seguida você entrar em contato com o provedor, ou com aquele que provê o serviço, seja o aplicativo ou a ferramenta de busca, pedindo que ele tire aquela imagem, porque ela viola um direito seu. Se a imagem não for retirada, você, então, o provedor, ou aquele com quem você se comunicou, ele passa a ser responsável ou corresponsável também pela violação. Doutor Eduardo Licurgo, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Obrigado. A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, a ANAMAGES, recorreu ao Conselho Nacional de Justiça para suspender uma portaria e 2 resoluções do TSE que tratam do rezoneamento eleitoral. O pedido foi negado. Os textos tratam dos procedimentos a serem adotados pelos tribunais regionais eleitorais sobre a criação, instalação e extinção de zonas eleitorais nos estados. Para a ANAMAGES, tanto a portaria quanto as resoluções do TSE teriam desrespeitado um artigo do Código Eleitoral e supostamente entrado na competência dos TREs para dividir as zonas eleitorais nos estados. Ao negar a liminar, o conselheiro do CNJ, Gustavo Tadeu Alckmin, destacou que o pedido da ANAMAGES sobre a competência do TSE no rezoneamento eleitoral foge do alcance administrativo, político e constitucional do CNJ. Além disso, não compete ao Conselho controlar ato jurisdicional do TSE. Segundo o conselheiro, a organização do processo eleitoral é compatível com as atividades realizadas pelo TSE. Um técnico em edição de imagens de um centro universitário entrou na Justiça
para ser enquadrado na categoria especial de radialista. E o pedido foi negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros entenderam que uma instituição educacional não explora a atividade de radiodifusão. Inicialmente, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas havia entendido que o fato de o trabalhador não possuir registro profissional não afastaria o enquadramento sindical na categoria especial de radialista, uma vez que ele realizava atividades típicas da categoria. O técnico do centro universitário acompanhava a produção de peças publicitárias e iluminação, além de auxiliar os alunos na parte de edição, captação de imagem e roteiro. Por isso, o TRT entendeu que ele poderia ser enquadrado na função de radialista e condenou a instituição ao pagamento de horas extras excedentes à cesta diária, uma vez que a jornada de radialista é de 6 horas. O centro universitário recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, afirmando que não explora a atividade de radiodifusão para o técnico ser considerado radialista. O profissional apenas realizava trabalhos técnicos. O relator na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, aceitou o recurso por entender que a decisão regional violou a lei do radialista. Trata-se de hipótese na qual o Tribunal Regional concluiu que, aspas, embora reclamada não se constitua em empresa de radiodifusão, tal fato não é impeditivo do direito ao reconhecimento da função de radialista, fecha as aspas. Em tal contexto, o colegiado ACO, ao reconhecer o enquadramento sindical do reclamante na categoria diferenciada de radialista, além de divergir da jurisprudência desta Corte, violou a literalidade do artigo 2º da Lei 6.615, que define como radialista o empregado de empresa que explora atividade de radiodifusão. Por unanimidade, os ministros da primeira turma restabeleceram a sentença que negou o enquadramento sindical do técnico de edição na categoria especial de radialista. A edição de hoje do programa Grandes Julgamentos do STF vai falar do sistema de cotas raciais. Vamos ver quem são os beneficiados pela política de inclusão e também como foi o julgamento em que o plenário do Supremo reconheceu a validade da lei que reserva 20% das vagas dos concursos públicos federais para as pessoas negras. E ainda a avaliação de especialistas e advogados sobre as novas regras. Você acompanha tudo isso no programa daqui a pouco, logo depois do Jornal da Justiça, primeira edição. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde, até amanhã.